Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, sócio proprietário na empresa CR Gestão Consultoria, e eu venho hoje conversar com vocês, explicar de uma forma um pouco diferente e até com comparativos, tendo em vista um vídeo, mais um vídeo infeliz, um vídeo sensacionalista que foi lançado nas redes sociais recentemente, falando mais uma vez do agronegócio de Brasília e de um agronegócio de 10, 15% que existem e que estão ganhando dinheiro, transformando esses dois modelos de agronegócio como se fosse a realidade do Brasil. E eu há muito tempo venho nas minhas redes sociais mostrando que a realidade não é essa. Mas, infelizmente, as mídias e os canais de televisão não falam e não tomam ciência para poder trazer em pauta assuntos reais que nós estamos vivendo, assuntos verdadeiros, o problema que o agronegócio brasileiro está vivendo diariamente e que ninguém está comentando, ninguém está trazendo como pauta. Vale lembrar que os nossos representantes de Brasília, para eles, é muito mais vantajoso falar desse agronegócio pautado e baseado apenas em uma ficção. Esse agronegócio do PIB, da balança comercial, da safra recorde, exportação recorde, isso é muito fácil falar. Para que eles possam aparecer para nós, o marketing feito a partir desses resultados é positivo. Eles tentam passar uma informação enganosa, uma informação que não é real, uma informação mentirosa de que o agronegócio brasileiro vai muito bem. Assim como esses grandes produtores que tem no Brasil, que dominam principalmente o mercado internacional que foi entregue nas mãos deles, para esses o agronegócio até pode estar dando bom resultado. Não sei até quando, mas pode estar dando bons resultados. Nem às vezes, nem somente pela comercialização dos seus produtos, mas pelos benefícios e as vantagens e os privilégios que eles acabam tendo por parte de governos que entram e governos que saem. Mas eu quero falar basicamente sobre este vídeo que foi lançado recentemente na internet. Não vou falar o nome desta multinacional, desta empresa que de uma certa forma está sugando o que o agronegócio brasileiro tem e criando um vídeo muito bonitinho, com uma música sensacionalista, com palavras e frases vagas que não trazem a exata situação que nós estamos vivendo, a realidade que nós vivemos. Tanto é que eu tenho mostrado nos últimos tempos o meu trabalho, um trabalho que vem sendo desenvolvido, que já foi levado a Brasília, que trata de problemas que o agronegócio brasileiro tem, através do meu livro Manifesto, a Mudança na Gestão do Agronegócio, também tendo em vista o endividamento do agro, principalmente do produtor rural. Eu idealizei o projeto de lei 550, que trata da securitização, que foi apresentado pelo senador Álvaro Dias do Paraná, e cabe lembrar que este projeto, uma parte dele, a parte inicial, trata de um endividamento do produtor a partir de R$1 milhão assinados na cédula principal no banco. E um filho de um grande produtor rural, de um pecuarista brasileiro, me liga dos Estados Unidos do dia que eu lancei esse projeto, que eu idealizei, pedindo que eu passasse de R$1 milhão para R$25 milhões. Não vou falar o nome da criatura, mas é um sobrenome muito forte, que trata da pecuária de corte, principalmente do Nelore no centro do país. Isso mostra o nível do endividamento que nós estamos, e eu não sei porque ninguém vem abordando esse sistema, ninguém vem abordando esse problema que está sendo levado em banho-maria, jogado para debaixo do tapete, e que multinacionais estão se adonando. O Brasil já não é praticamente mais soberano sobre as suas terras, e isso é um problema grave que no momento tem dado bons frutos para os políticos e para o agro de Brasília, mas mais dia ou menos dia nós vamos pagar essa conta. E também esse documento, Agronegócio Cadeia de Valor, onde aqui eu tenho propostas para o desenvolvimento produtivo, fortalecimento econômico e sustentabilidade operacional e financeira do agronegócio brasileiro. Então, esse é o agronegócio real, é o agronegócio que vem sendo debatido por pequenos, médios e grandes produtores, que vem sendo debatido também por pequenas, médias e grandes empresas. Porém, o Brasil prefere viver nesse agronegócio fake, no agronegócio de Brasília. Mas, vivendo essa situação de hoje, deste vídeo de hoje, mais um vídeo sensacionalista, e para mim fica bom, porque eu consigo mostrar ainda mais objetivamente o quanto nós estamos vivendo momentos de crise no agronegócio. Eu fiz um comparativo aqui interessante
para nós analisarmos e podermos ter a certeza que nós estamos fazendo o caminho contrário que o agronegócio brasileiro implora. O agronegócio brasileiro sangra e implora por um posicionamento, por medidas, por projetos, por atenção, principalmente o setor primário. No agronegócio fake de Brasília, não existe setor primário, secundário e terciário. Existe o resultado final do agro. Não existe preocupação com margem de lucro, porque a balança comercial está com superávit primário, está com um superávit interessante, e isso serve para fazer um marketing positivo. Ora, o PIB está tendo uma representatividade muito grande, o PIB do agro. Sim, os volumes devido à alta valorização do dólar foram maiores na exportação, nós produzimos mais, talvez não, mas os valores foram maiores porque o custo de produção aumentou e o preço dos alimentos também. Então, ninguém traz as informações às claras, porque de uma certa forma vai levantar um senso crítico e muitos, assim como eu, vão saber que o agronegócio brasileiro não está bem. Mas esse vídeo sensacionalista desta empresa, desta multinacional, ele começa assim: imagina se Itália e Portugal tivessem todo o seu território produzindo soja, se a Irlanda e a Inglaterra tivessem todo o seu território produzindo milho, se o México fosse um grande produtor de pastagens, produzisse pasto, se a Suíça, dentro do seu território, produzisse arroz e feijão, a Holanda, frutas e verduras, e a Bélgica, trigo. Eles tentaram fazer uma alusão, e aqui foi o grande erro deles, porque praticamente todas essas culturas têm problema no Brasil. Então eles fizeram um vídeo institucional, que para aqueles que tratam com a razão e não com a emoção, fica muito claro ver e entender que existe o agro fake, o agro de Brasília, e existe o agro real, que é esse agro que nós vivemos. Inclusive, eles trazem algumas questões desse vídeo, que eu até escrevi aqui, porque eles falam assim: Brasil, agronegócio que produz. Bom, todo o agronegócio produz, mais ou menos, mas todos produzem. Então, essa afirmação, ela é meio sem sentido. Mas produzir com lucro, nem o Brasil produz. Então, aqui foi o primeiro tiro no pé. Segundo, o Brasil que preserva. Preserva o quê? O meio ambiente. Nós estamos vendo desmatamento atrás de desmatamento, com a justificativa de aumentar a produção. O Brasil pode dobrar o que produz sem derrubar um pé de árvore. Eu venho dizendo isso há mais de 10 anos. Isso aqui é justificativa para poder desmatar. Mas ele preserva o que? O homem no campo? Não, nós estamos tendo um êxodo absurdo. Muitas pessoas estão abandonando a sua propriedade rural porque não conseguem ter lucratividade, porque as questões que tratam do setor primário, secundário e terciário não estão sendo levadas em conta. É que nem a Conab considera 2, 3 propriedades rurais por região e pega as melhores, as mais produtoras, para justificar que algo está bem. Aí é muito fácil, qualquer um faz. Então, preserva quem? Mais um tiro no pé. Impulsiona. Quem que ele está impulsionando o agro brasileiro? Os mais ricos? As multinacionais que estão se adonando do Brasil? Os cartéis? O Brasil é o agro que exporta. Mercado sem representatividade, que está nas mãos das grandes associações e das grandes tradings, e está nas mãos de poucos. Não existe um programa nacional para fomentar a exportação, abrindo oportunidade para todos, pequenos, médios ou grandes. O agro que emprega o quê? Quem? Realmente, se nós tivéssemos um bom desenvolvimento, um bom investimento e planejamento e organização, nós conseguiríamos estar gerando muito mais empregos do que hoje. É o agro que alimenta. O Brasil tem dentro das suas fronteiras um povo com fome. Mas o custo de produção desse agro não atende nem o mercado interno brasileiro. Como que é o Brasil que alimenta? Ou vocês vão vir com essa história ridícula de novo, que o Brasil vai sustentar a necessidade de 50% do mundo por alimento? Quem que vocês querem enganar com essa conversa? Nós temos condições de comercializar, aí uma coisa, e hoje nem comercializar tem porque o nosso custo de produção inviabiliza, nos torna incapaz de comercializar os alimentos que produzimos. É o agro que inova, quer dizer tecnologia, isso está na mão de poucos. O plano safra beneficia os grandes, muito dinheiro e pouco juro. Para os pequenos e médios é uma burocracia absurda. E os bancos exigem uma série de situações que aquele
juro de 6%, que às vezes se fala, passa para 9, 10 ou 11%. O agro que não para. Eu acho que vocês estão enganados. Se eu considerar o agro, a agricultura, dentro de toda a sua magnitude pecuária, nós temos inúmeros problemas e produtores estão abandonando a atividade, estão parando. Então, nessas afirmações, essa multinacional já deu vários tiros no pé. Mas vamos lá. Vamos considerar aquilo que eles falaram sobre a Itália, sobre os países da Europa. Primeiro, a Europa nunca iria trabalhar da forma que o Brasil trabalha, direcionando toda uma região, um território para produzir uma, duas ou três culturas apenas, produções, que nem o Brasil fez. Inflacionou o agronegócio, tornou o Brasil colônia apenas com a soja, milho e carne bovina. Nós fomos de uma incompetência, nós assinamos um atestado de incompetência tão grande, que eu tenho certeza que nenhum país europeu iria fazer. Fazer com que um país trabalhasse com uma cultura apenas e deixasse todo o seu país, o seu território refém. Essa incompetência só serve para a gestão brasileira. Viabilidade econômica. A Europa, se fosse fazer um trabalho assim, ela garantiria, a partir de um trabalho bem feito, que esses países produzissem essas culturas com a garantia da comercialização e da lucratividade. Teria investimento com foco no resultado, alta produtividade, produção, produto, custo, marketing. O Brasil não tem isso. O Brasil vive de sazonalidade e de ser colônia, somente isso. Não seriam colônia, teriam uma independência e soberania sobre os seus territórios, comercializariam com quem eles quisessem, nos preços que garantissem margem de lucro. O Brasil não. O Brasil já entregou tudo para a China e agora ainda, como se não bastasse tanta incompetência, quer entregar as terras que são degradadas, que nós poderíamos fazer um trabalho interno para tornar elas produtivas, nas mãos da China para ela investir, e tudo que for produzido nessas terras será comercializado única e exclusivamente com a China. Resolveriam os problemas. Falem o que quiserem falar, mas a Europa teria gestão, capacidade, teria visão sobre essas potencialidades que nunca iriam acontecer, mas como essa multinacional citou, eles teriam domínio sobre o que produzem. E essa multinacional, que já deu tanto tiro no pé que eu provei aqui, ainda foi tão infeliz, porque deveria ter feito comparativos do Brasil com essas produções, com aqueles países que a FAO anunciou que são grandes produtores de alimento, Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Mas ia ficar tão feio para ela, que ela escolheu países que não têm características produtivas em larga escala, em grande volume, de alimentos. Então fica tão claro, é tão notório para nós, essa ficção que estão criando sobre o agronegócio brasileiro, que eu não entendo como é que as pessoas que poderiam estar questionando, estão entrando nesse barco, vão afundar juntos, e nós vamos perder uma riqueza tão grande que nós ganhamos de Deus, que são essas características para sermos um grande produtor de alimentos. Agora, olhando para o Brasil, vamos lá. O Brasil, a soja, viveu um ápice nos últimos anos por causa da China. Não foi um trabalho que o Brasil fez. A China veio, se adonou, tomou posse, inflacionou o Brasil inteiro, pagou por algum período um preço bom e agora a soja está em crise. O preço está despencando. E o mais importante, a China não deixou de comprar, mas a China conseguiu baixar o preço da soja e não vai levantar mais. Ou seja, prejuízo. O milho vem se mantendo, já caiu o preço também. E o custo de produção no Brasil não caiu, porque esse agronegócio de Brasília é incompetente, Frente Parlamentar Agropecuária, CNA, tão incompetentes quanto, não apresentaram projetos e propostas para reduzir o custo de produção. Ou seja, baixa o preço do produto, mas tem que baixar o custo de produção também. Então tem problema também. Pastagens, olha a infelicidade desta multinacional que fez esse vídeo institucional sensacionalista. Eu andando pelo Brasil, nesses 15 estados que andei, fica claro e nítido que o produtor rural ainda não sabe produzir pasto, porque ele acha que cria boi, ele produz carne. E para viabilizar negócios, reduzir custo de produção, o pasto é algo fundamental. Pasto de qualidade faz a diferença. E nós não sabemos produzir pasto no Brasil. Alguns pontos isolados,
E aí que a ficção entra. O brasileiro, ele cria ficção em pontos específicos para tentar criar uma imagem que não existe no Brasil. Tanto é que aqui no Brasil existe aquela máxima que diz: vamos enfeitar, vamos fazer algo para inglês ver. E com essa ficção, com essas mentiras, os prejuízos caem no nosso colo naturalmente. Arroz e feijão, produtos de cesta básica. O produtor de arroz sofre há muitos anos, porque tem um custo de produção altíssimo, e eu já falei recentemente, o preço das correias, das colheitadeiras subiu de 900 para chegar a mais de R$ 1.300, chegando até 7.000. Um pneu que custa caríssimo, a própria colheitadeira que custa demais, adubos, fertilizantes, sementes, arroz e feijão, um custo altíssimo. E como são produtos de cesta básica, o preço é controlado, prejuízo. Quantas pessoas abandonaram o arroz, a produção de arroz e feijão para ir para a soja? Esse produto vai faltar no mercado, o preço vai subir. Frutas e verduras, nós temos uma grande potencialidade no Brasil e eu venho acompanhando de perto pequenos e médios produtores, as dificuldades que ele vem apresentando, devido a uma série de situações, inclusive custo de produção. Trigo, não preciso nem falar. Uma cultura importante, um produto importante, que poderia nos render muitos frutos, financeiramente falando, e é um produto ainda desvalorizado, que não deixa retorno no mercado interno. Nós precisamos importar trigo de fora, custo de produção elevado. Por quê? Porque o Brasil é um país dependente, é um país sem gestão, é um país colônia, descapitalizado. Nosso produtor está descapitalizado, ele fica refém dessas máfias que existem dentro do Brasil, ocasionados por essas porteiras abertas que nós estamos deixando para as multinacionais. É um país sem planejamento, sem organização, é o país dos privilégios para poucos. É um país que não tem políticas para o agronegócio, é um agro endividado. Nós temos um país onde o agro beneficia poucos, onde muitos ganham e o custo de produção é altíssimo. Para quem não exporta, com a valorização do dólar do jeito que está, literalmente está vendendo o almoço para pagar a janta. E vale lembrar que nós somos um país com características favoráveis, mas a nossa gestão é incompetente, os nossos políticos são irresponsáveis e os privilégios são jogados no colo de poucos. Então, esse é o agro real que nós vivemos. Este é o agro mentiroso, é o agro das fake news. Este é o agro real, é o agro real que nós vivemos. Este agro que eles disseram no vídeo é o agro fake, é o agro das mentiras. Ou nós mudamos a nossa linha de pensamento, a nossa linha de raciocínio e começamos a agir de forma objetiva, simplificada, para que nós possamos oferecer para o agronegócio cadeia de valor, primário, secundário e terciário, condições melhores para que ele possa se desenvolver, investir e colher bons frutos, ou nós estaremos empurrando esse país riquíssimo, cheio de características positivas, para dentro de um abismo e jogando fora a nossa capacidade de sermos um grande produtor de alimentos, no plural, e podermos comercializar com 50% do mundo e perdermos a chance de tornar o Brasil, o agronegócio brasileiro, uma referência para o mundo.